Olá, eu sou a professora Jossana Ferreira, da Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN, e vou falar um pouquinho para vocês sobre impedância. Eu vou trazer para vocês nesse vídeo, né, o conceito, a notação, qual a relação entre tensão e corrente, né, dependendo dos elementos, né, seja resistor, indutor ou capacitor, e como que a gente, de fato, manipula as impedâncias dentro de um circuito, como é que a gente faz as associações série e paralelo, como é que aplica o divisor de tensão, o divisor de corrente, né? Enfim, como a gente usa de fato a impedância num circuito. Mas o que é impedância? A impedância, ela dá uma ideia da dificuldade da passagem da corrente elétrica. Mas aí você pode se perguntar, mas isso não é a resistência que faz? Também. Na verdade, a resistência é um caso particular da impedância, só uma parte dela, né? A impedância, ela é composta tanto pela resistência quanto pela reatância, né? É como se a resistência tivesse associada aos resistores e a reatância tivesse associada aos elementos tipo indutor e capacitor. Então, a resistência é um caso particular da impedância, né? E agora a gente vai tratar de uma maneira mais geral, incluindo esses outros elementos. Na verdade, a impedância também nos dá alguma informação, algumas outras informações a respeito do circuito ou a respeito do elemento em si, né? Como, por exemplo, a defasagem entre tensão e corrente, né? A gente vai entender melhor um pouquinho isso aí. E a gente pode manipular as impedâncias da mesma forma que a gente manipula os resistores, né? Também a gente vai ver um pouquinho aí mais na frente. E a impedância ela é medida em ohm, né? Igualmente a resistência, né? Mesmo tendo em sua composição a parte reativa, tá? A unidade da impedância é ohm. E a gente normalmente representa a impedância através da letra Z, tá? É o mais comum na literatura. Então, quando a gente pensa na lei de Ohm, né, V igual RI, né, a gente está tratando como sendo um caso particular. Né? O correto, né, não o correto, mas o mais geral, mais completo, seria pensar na lei de Ohm como sendo V igual Z vezes I, onde V e I são fasores de tensão e corrente, respectivamente. E o Z, a impedância, a gente vai passar a representar na forma vetorial. E notem aí nessa equação, né, na lei de Ohm, que a impedância relaciona dois fasores, mas ela não é um fasor. Isso é importante, tá? Por que a impedância não é um fasor? Porque um fasor, ela tem a representação vetorial, mas por trás, lembrem que o fasor varia com o tempo. E a impedância, ela não varia com o tempo. Então, a gente não pode considerar a impedância como sendo um fasor, ok? A impedância, ela é um vetor. E uma vez sendo um vetor, a gente pode utilizar as notações que normalmente a gente usa para vetor. Aqui nós vamos utilizar a notação cartesiana, né, através de números complexos, e a notação polar, né, em módulo e fase. Se a gente pensar na impedância como um número complexo, a gente consegue identificar claramente as partes que a compõem. Né? Então, a parte resistiva, né, é justamente a parte real da impedância e a parte imaginária é a parte reativa. Né? Essa reatância ela vem dos elementos indutor e capacitor. Então, se a gente pode representar como um vetor, né, então a gente pode manipular essas variáveis, essas notações, né, como for mais conveniente. Então, aqui eu estou trazendo para vocês, né, a primeira notação complexa, né, onde eu tenho que o vetor Z de impedância é dado pelo módulo Z fase φ, né, como está desenhado aí na figura. E esse mesmo vetor de impedância Z, eu posso escrever como um número complexo, né, onde a parte real é a resistência e a parte imaginária é a reatância. Então, esse vetor, ele é o mesmo, é só a notação que eu estou mudando. Então, eu posso migrar de uma notação para outra, né, tranquilamente. As equações são essas que eu estou trazendo aí para você, né? Por exemplo, o ângulo eu consigo escrever em função da parte real imaginária. Já a parte real imaginária eu consigo escrever em função do módulo e do ângulo, né? Do seno e cosseno desse ângulo. Eu não aconselho vocês decorarem, tentarem memorizar essas equações, porque elas são simples. Basta que vocês entendam essas relações, né? Vocês desenham o vetor, aqui é o módulo, aqui é a fase, aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária. Então, você consegue migrar de um sistema de coordenadas para o outro sem muita dificuldade, né? Sem precisar estar memorizando fórmula. Então, você entendendo o que quer dizer essa imagem, você consegue extrair os dados que são necessários. Bom, uma coisa importante, né? Se você pensar agora na impedância como na coordenada polar, como módulo e fase, essa fase da impedância, ela nos dá muita informação sobre o circuito, né? Ou sobre aquele elemento, ou aquele trecho de elemento. Esse ângulo, se ele for, né, se ele estiver no primeiro quadrante, estiver entre 0 e 90, a gente diz que a carga é predominantemente indutiva.
tá? E já se ela tiver no quarto quadrante, né, o ângulo for aí entre 0 e menos 90, a gente vai dizer que essa carga é predominantemente capacitiva. Ela pode ser puramente indutiva ou capacitiva, mas pode ser predominantemente, né? Puramente é quando eu só tenho aquele elemento, né? Ela é puramente capacitiva se eu só tenho capacitor. Mas se eu tenho capacitor, indutor e resistor, eu já não tenho como dizer somente olhando para o circuito. Eu vou ter de calcular essa impedância equivalente e ver onde fica esse ângulo, para ver quem predomina, se é a parte indutiva ou se é a parte capacitiva. Quem vai me dizer isso é justamente esse ângulo, dependendo de onde esse ângulo vai cair aí nesse quadrante, tá? Bom, e o que é essa relação entre tensão e corrente da impedância? A gente vai fazer o seguinte, vou pegar um elemento qualquer, tá? Obviamente eu vou definir esses elementos, mas vamos pensar num elemento qualquer e vou fazer circular uma corrente através desse elemento. Obviamente vai ser, né, induzida aí uma tensão nesse elemento, vai surgir uma tensão aí nesse elemento, exatamente com a mesma polarização da resistência. O positivo da tensão vai estar sempre do lado onde a corrente entra, né, e o menos do lado onde a corrente sai. Isso também vale para a impedância. Então, eu quero saber o seguinte, o que acontece, né? Lembre que agora a gente está trabalhando com sinais senoidais. Essa corrente I que eu estou impondo aí é um sinal senoidal. Dependendo desse elemento aí, o que vai acontecer com essa tensão a partir desse sinal, né? É isso que a gente vai fazer, vai investigar para o resistor, para o indutor e para o capacitor. Primeiro vamos ao resistor, tá? Sim, lembrando que a relação de ohms sempre é mantida, né? V igual a ZI, onde V e I são os fasores de tensão e corrente. Bom, então vamos partir para o resistor. Eu tenho esse resistor conhecido, tá? E faço circular uma corrente I. A gente sabe que vai ser induzida uma tensão, né? Nos terminais desse resistor aí. Então, se essa corrente I é uma corrente senoidal, né? Então, vou escrever aí na minha forma senoidal genérica, né? Um valor máximo, que eu chamei de IM, cosseno de ômega t mais φ, onde φ é a defasagem dessa onda. Poderia ser um seno também, né? O importante é que, uma vez eu escolhendo trabalhar com seno ou cosseno, eu tenho de manter essa notação até o final, né? Para que eu possa comparar as ondas mais claramente, tá? Bom, da resistência, né, a gente sabe que V igual a RI, né? Como eu só tenho resistor aí, eu não tenho parte reativa, então essa lei de Ohm vai ser válida aí para essa relação entre tensão e corrente. Como o I é um sinal senoidal, né? Esse meu I aí é um I cosseno de ômega t mais φ, quando eu multiplico essa corrente por um resistor, eu vou ficar que V é simplesmente R, né, essa constante, multiplicada por essa onda de corrente. Então, para o resistor não tem muito mistério, tá? O V continua sendo igual a RI, que é o que a gente já estudava anteriormente. Quando eu faço cálculo Z, que é igual a V sobre I, eu tenho justamente a impedância, tá? Que é relativa a um resistor, porque a gente vai partir do elemento, seja resistor, indutor, capacitor, né? Que são dados em ohm, Henry e Faraday, tá? E a gente vai transformar isso em impedância primeiro, para poder ter todos os elementos no padrão de impedância. No caso do resistor, a impedância resistiva é justamente R, tá? Não tenho que fazer nenhuma transformação, nenhuma conta, nada, certo? Então, eu estou dizendo aí que meu ZR, que é a minha impedância resistiva, vale R, tá? Isso aí é tranquilo. Aí, o que eu estou querendo com isso? É ver o que acontece com essa onda de corrente, tá? Como é que ela modifica a onda de tensão, como é que ela influencia essa onda de tensão que é induzida nesse resistor. Então, para o caso do resistor, né, a gente viu o seguinte, eu vou só voltar um pouquinho para vocês observarem. Se eu tenho a minha corrente I, né, qual a defasagem dela? É φ, né? Eu tenho IM cosseno de ômega t mais φ, que é a defasagem. Quando eu tenho só um resistor, quem é a minha onda de tensão? É RI cosseno de ômega t mais φ, ou seja, a defasagem da onda de corrente e a defasagem da onda de tensão no resistor é exatamente a mesma. Então, é isso que eu estou mostrando aqui nesse gráfico, tá? Esse gráfico, eu estou trazendo a onda de tensão e a onda de corrente defasadas, sem defasagem entre si, que é o que as equações mostram, tá? E aqui do lado eu estou mostrando, ó, o diagrama fasorial. No diagrama fasorial, eu mostro que se o I tem um ângulo φ, a minha tensão V também tem o mesmo ângulo φ, né? E isso porque o elemento é um resistor, tá? Ou seja, no resistor eu não tenho defasagem entre a onda de tensão e a onda de corrente, ok? Então, vamos para o próximo elemento, para o indutor.
O que é que vai acontecer com o indutor, né? Com essa tensão que vai ser, né? Que vai surgir aqui nesse indutor quando eu faço circular essa mesma corrente cossenoidal aqui nesse elemento, né? Eu vou partir da mesma corrente, né? Vou fazer com que essa corrente genérica, né, circule através desse indutor. Quando eu faço isso, tá? Lá da física que vocês estudaram, vocês viram que a tensão em cima do indutor é L, que é a indutância, vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. Então, quando eu uso a corrente aqui, sendo essa corrente senoidal, o que acontece? Fazendo essa derivada, eu vou ter justamente essa expressão aqui para ver que depende de menos o seno. Mas lembra que eu falei que como é que eu vou comparar duas ondas se uma for seno e a outra for cosseno? O ideal é que eu use ou tudo seno ou tudo cosseno, tanto faz, né? Porque uma é defasada 90 graus em relação à outra. Então, fazendo essa manipulação aqui, como aqui aparece seno, e eu quero que seja o cosseno, então, fazendo a manipulação matemática, né, considerando a defasagem, vai desaparecer esse sinal de menos e aqui vai aparecer mais 90, né? E aqui eu mantenho o que eu quero, que é justamente a onda cossenoidal. Eu fazendo isso, notem o seguinte, essa onda de tensão, né, ela é obtida como? Eu pego a minha onda de corrente, que é IM cosseno de ômega t mais φ, ela aparece aqui, ó, IM cosseno de ômega t mais φ, só que tem um mais 90. Isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar a onda de corrente, vou multiplicar por ômega vezes L, vezes o I, só que o I vai estar defasado 90 graus. Como é que eu represento isso no domínio da frequência? Aqui, ó, eu peguei a minha corrente I, multipliquei por ômega e por L, que é o que a gente fez aqui, e esse J, né? Lembre que o J, o vetor J, ele tá no eixo imaginário, ou seja, ele representa os 90 graus. Então, quando eu multiplico esse fasor I por J, quer dizer que eu estou dizendo, ó, eu vou pegar o I e vou avançar 90 graus, que foi justamente o que a gente fez aqui. A gente pegou esse fasor I, adiantou 90 graus e multiplicou vezes ômega e L. Então, a gente só fez reescrever essa equação que está no tempo aqui no domínio da frequência, tá? Então, ó, note que aqui eu já tenho uma pequena diferença, né? Quando era o resistor, bastava que eu pegasse a resistência, que é uma constante, e multiplicasse pela corrente, eu tinha tensão. Aqui não, eu já vou ter uma certa defasagem, porque aparece essa multiplicação aqui, esse avanço de 90 graus. Então, quando eu escrevo a impedância, né, que é V sobre I, vai sobrar aqui o J ômega L. Esse ômega L é justamente o que a gente chama de reatância, tá? É a reatância indutiva. Então, ó, a minha impedância indutiva vai ser JXL, onde XL é ômega L, que é a reatância indutiva. Então, ó, quando eu tenho só um resistor, como é que eu transformo o resistor em impedância? Né? O resistor é a própria impedância resistiva. Ok. Mas quando eu tenho um indutor dado em Henry, sei lá, 100 mH, 300 mH, e eu vou ter que transformar em impedância, lembre que a impedância é em ohm, então eu nunca posso usar um indutor simplesmente em Henry, né, nas equações onde, na verdade, deveriam existir as impedâncias. Então, eu tenho que encontrar, de fato, essa impedância. Então, quem é essa impedância ZL? Eu vou pegar J vezes o XL, que é ômega L. Então, para achar a partir do L, que é a indutância, a impedância indutiva, eu vou fazer J vezes ômega vezes L. O ômega é a frequência angular, em radianos por segundo, ou seja, que é dada por 2πf, que é a frequência em hertz, tá? Então, olha o que acontece. Aqui já dá para perceber que a minha onda de corrente, eu vou multiplicar, né, por J, ou seja, eu vou avançar 90 graus para obter o ângulo da tensão. E é isso que acontece. Na verdade, assim, eu queria só que vocês observassem também mais um detalhe sobre a impedância. No caso da impedância indutiva e capacitiva também, sempre aparece a frequência, né, no valor da impedância, ou seja, o módulo da impedância vai depender dessa frequência aqui, né, assim como da indutância também. E essa frequência, ela pode variar. Se eu alimento um sinal com 60 Hz, né, para essa condição eu vou ter um valor de impedância. Se essas mesmas condições eu alimento uma tensão maior, ou uma corrente com uma frequência maior, essa impedância vai mudar. Então, eu quero que vocês observem que o valor da impedância, o módulo dela, depende da frequência que esse sinal do sinal que está alimentando o circuito, tá? Bom, e vamos às defasagens. Lembra aqui de novo, né? Que a corrente eu multiplico, eu avanço 90 graus para ter a tensão.
Então, ó, essas ondas aqui estão me mostrando isso, né? A tensão, ela está adiantada, né, 90 graus em relação à corrente. Isso é comum. A corrente, ela é sempre atrasada 90 graus em relação à tensão no indutor. E notem aqui que eu estou só considerando puro o indutor puro, tá? Não estou misturando cargas. Então, sempre que eu tiver a tensão e a corrente em cima de um indutor, elas vão ter sempre essa relação. A corrente vai estar atrasada 90 graus em relação à tensão. Uma outra observação, notem que muita gente pensa, a corrente aqui está atrasada nesse gráfico, mas... desculpe, muita gente pode pensar que a corrente está adiantada nesse gráfico, mas não está, tá? Quem está adiantado é quem leva menos tempo para chegar num determinado ponto, por exemplo. Então, digamos que eu parta aqui da origem e pense, quem atinge primeiro o pico, tá? Seria a onda de tensão. Então, ela está mais rápida, ela está na frente, ela está avançada em relação à corrente, certo? No diagrama fasorial fica mais fácil de ver, né? Então, aqui no diagrama fasorial, eu tenho o fasor de corrente, que tem um ângulo φ, e lembrem que a equação diz que eu vou somar 90 graus nesse fasor de corrente para obter o de tensão. Como a gente considera o sentido positivo do ciclo trigonométrico, então, ó, o ângulo de V é maior do que o de I. O ângulo de V tá na frente do ângulo de corrente. Então, a tensão está adiantada em relação à corrente, tá? Só reforçando mais uma vez, numa carga que é indutiva, tá? A corrente ela está sempre atrasada em relação à tensão, ok? Então, vamos para os capacitores agora. Vamos fazer o mesmo procedimento. Aqui, só por uma questão de conta matemática, a gente vai fazer o contrário. Eu vou impor uma tensão e vou analisar a corrente, tá? Mas da mesma forma, né? Também senoidal. Então, eu vou colocar aqui que a minha tensão sobre o capacitor vai ser um valor máximo, cosseno de ômega t mais φ. E a gente viu lá na física também, né, que a relação entre corrente e tensão num capacitor é dado, né? Que a corrente é o capacitor derivada da tensão em relação ao tempo, né? Porque se eu fosse fazer o contrário, né, a tensão eu escrevo através da capacitância e da integral da corrente. Poderíamos analisar assim também, mas só por facilidade, preferi usar a derivada. Então, ó, eu tenho essa relação aqui. Então, quando eu pego essa onda de tensão e aplico a derivada, eu vou ter justamente um sinal bem parecido com o que a gente obteve lá com o indutor. De novo, né? Como eu vou comparar cosseno com cosseno, vou fazer a manipulação e a gente obtém uma coisa bem parecida. E aqui, ó, o que acontece? Quando eu tenho a tensão, eu imponho uma tensão, então aqui eu estou dizendo que eu vou adiantar essa tensão 90 graus para ter a corrente. Ou seja, se eu escrever aqui o contrário, eu estou dizendo que se eu partir da corrente, eu tenho que atrasar a corrente 90 graus, por isso que esse J aparece no denominador, para ter a tensão, tá? É o contrário, né? Indutor e capacitor. Então, quando eu faço isso, né, e acho a relação aqui de tensão e corrente no capacitor, eu tenho que a minha impedância que eu obtenho a partir do capacitor é 1 sobre J ômega C. Então, mesma coisa lá do indutor. Eu não vou poder pegar simplesmente o valor em Henry e pegar para analisar esse circuito na frequência. Eu tenho de primeiro transformar em impedância. Então, no caso do capacitor, eu transformo dessa forma. Quem é a impedância capacitiva? É JXC. O XC é menos 1 sobre ômega C, tá? Quiser fazer direto, não tem problema nenhum. A impedância capacitiva é 1 sobre J ômega C. Ponto, tá? Só para deixar claro aqui o que é a impedância, a reatância capacitiva, certo? Então, se eu for comparar, né? Aqui a tensão e corrente, a gente também vai ter uma defasagem de 90 graus, só que o contrário do que a gente tinha com a indutância, tá? E aqui, ó, observem que, de novo, no caso da impedância capacitiva, o módulo dela, os valores dela também dependem da frequência. Então, é crucial saber qual a frequência que a gente está trabalhando para eu saber qual é o valor dessa impedância no caso de indutores e capacitores, tá? Lembrem que quando a gente tem uma carga indutiva, a corrente é sempre atrasada da tensão. No caso da carga capacitiva, é o contrário. A corrente é sempre adiantada em relação à tensão. Então, só eu conhecendo o ângulo dessa impedância, eu já sei dizer se essa carga é capacitiva ou indutiva, tá? Por quê? Porque lembra aquele gráfico que eu mostrei anteriormente? Se esse ângulo, né? Sempre a gente considera ângulo da tensão menos ângulo da corrente. Então, se esse ângulo é positivo, quer dizer que a corrente está atrasada, ou seja, é indutivo, vai estar no primeiro quadrante. Se esse ângulo é negativo, né, que a gente considera de 0 a menos 90,
Então, é uma carga capacitiva. Esse ângulo vai estar no quarto quadrante, tá? Aqui também fica bem mais fácil ver no diagrama fasorial, né? Então, se eu tenho uma tensão, né, com um ângulo φ, lembre que para o capacitor a gente soma 90 graus a tensão para ter o ângulo da corrente. Então, ó, na carga capacitiva, a corrente está sempre adiantada, né, 90 graus em relação à tensão, certo? Bom, aqui só um resuminho para vocês terem uma ideia, né, sobre como a gente manipular no tempo e na frequência, né? E por que a gente está fazendo isso na frequência? No caso do resistor, é tranquilo, né? As duas têm a mesma característica, são simples, porque eu não tenho parte imaginária, eu só tenho a parte real, né? Então, fica bem tranquilo. Quando a gente trata com indutor, como é que eu relaciono tensão e corrente, né? V igual L d dt. Já na frequência, né, a tensão em cima do indutor é J ômega Li, né? Um sisteminha bem mais simples de resolver, tá? Porque quando a gente trabalha com análise no tempo, né, claro que é possível fazer, só que a gente vai trabalhar com equações diferenciais, né? Já se a gente migrar tudo para a frequência, a gente trabalha com sistemas lineares, onde os elementos são números complexos, né? Então, querendo ou não, é bem mais simples, apesar de trabalharmos com números complexos, mas é bem melhor do que trabalhar com equações diferenciais. No caso da capacitância, né, a gente tem que a corrente, né, a capacitância derivada da tensão, e aqui eu tenho que, no domínio da frequência, que é a tensão, né, 1 sobre J ômega C vezes I, né? Então, a gente vai né, trabalhar no domínio da frequência por essa facilidade, né, na manipulação matemática. Bom, e como que a gente vai manipular os elementos, né, ele estando lá como impedâncias, eu tendo resistor, indutor e capacitor, né? Primeiro, se eu tenho impedâncias em série, né? Eu peguei meu circuito, já transformei todos os meus elementos em impedância, né? Que é o primeiro passo. E agora vou fazer a manipulação. Então, como é que eu trato impedâncias em série? Na verdade, a gente sempre vai tratar a impedância da mesma forma que a gente viu o tratamento com resistência. Então, tudo que a gente fazia para os resistores, a gente faz para a impedância também. Então, se a gente tem impedâncias em série, a impedância equivalente vai ser igual à soma das impedâncias, né? Igualmente a gente faz para resistor. Se as impedâncias estão em paralelo, a gente vai usar a mesma regra para resistor. É 1 sobre a impedância equivalente, né? É igual à soma dos inversos das impedâncias. Então, mesma regra que a gente usava lá para resistor. O divisor de tensão, também a mesma regra, né? Então, se eu tenho aqui uma tensão que está subdividida para duas impedâncias, vamos supor que eu quero aqui a tensão V1. Então, como é que a gente faz? Eu vou dizer que a tensão V1 é a impedância Z1 dividido pela soma das duas impedâncias vezes a tensão que está se dividindo, né? Que é a equação que está aqui. Mesmo raciocínio para a tensão V2, tá? Se tivesse outra impedância aqui, né, então seria a mesma regrinha que a gente usava lá para resistor também. Divisor de corrente, exatamente a mesma coisa, né? Se eu tenho aqui duas impedâncias né, que estão em paralelo e a gente conhece a corrente que está chegando nesse nó para se dividir, eu posso dizer, por exemplo, que a corrente I1, que está vindo para a impedância Z1, vai ser a impedância Z2 dividido pela soma vezes a corrente que chega aqui no nó, que está se dividindo, né? E mesma lógica para a corrente I2. A conversão estrela-triângulo, né? Lembra que a gente usava essa conversão para simplificar circuitos? A gente pode fazer isso para impedância também. De novo, mesma regra. A gente viu a regra lá com resistores, mas aqui estão as equações que são iguais, só que para impedância, né? Então, lembrando aqui, o Y é Z1, Z2, Z3. O delta, eu chamei de ZA, ZB e ZC. Então, ó, quando a gente vai fazer a manipulação, por exemplo, de estrela para triângulo, que é essa daqui, né? Então, a gente conhece o Z1, Z2 e Z3, bota nessas equações e obtém o ZA, ZB, ZC. E o contrário aqui, de delta para Y, usa essas equações aqui. Só que é muito comum, quando a gente está trabalhando com os circuitos trifásicos, né, que a gente usa bastante essa conversão estrela-triângulo, a gente considerar sistemas equilibrados. E o que quer dizer isso? Que, por exemplo, no delta, todas as impedâncias do delta são iguais, e no Y, as impedâncias do Y são iguais também, né? Isso quer dizer que é um sistema equilibrado. Nesse caso, se eu considerar aqui, por exemplo, Z1 igual a Z2 igual a Z3, e nesse caso aqui, ZA igual a ZB igual a ZC, essas equações, elas ficam bem mais simples, tá? Elas se resumem a 1/3, né? Ou seja, o Z do delta é igual a 3 vezes o Z em Y,
ou o Z do Y é igual a 1/3 do Z de delta, tá? Então, realmente fica bem mais simples se o sistema ele for equilibrado, né? Se ele for balanceado, tá? Bom, eu vou trazer para vocês agora 2 exemplos para a gente fechar essa aula, tá? Então, eu vou mostrar aí para vocês a resolução desse circuito, né? Onde a gente tem uma fonte de tensão, né? 10 cosseno de ômega de 4T, tá? Que alimenta aí um resistor em série com um capacitor. E eu quero conhecer justamente a tensão em cima desse capacitor. Qual é o meu primeiro passo? O meu primeiro passo é passar essas grandezas aí para o domínio da frequência. Ou seja, a minha tensão Vs, eu vou escrever como um fasor de tensão Vs, tá? Módulo e fase, ou real imaginário, como eu achar melhor. Esse resistor eu vou transformar em impedância resistiva e esse capacitor em impedância capacitiva, tá? Então, ó, primeiro, vamos pegar essa informação da frequência que a gente vai precisar para os elementos reativos, tá? Se eu tenho aqui aparece o 4T, né? Então, o 4 eu já sei que é o meu ômega, né? Que é 4 radianos por segundo. E o meu fio, meu defasamento aqui é 0, né? Não apareceu nada, então já sei que o meu defasamento para a onda de tensão é 0. Então, eu vou escrever aqui o meu fasor de tensão, 10 fase 0 graus volts, tá? E agora, vou passar para as impedâncias. Primeiro, o resistor. A gente sabe que a impedância resistiva é exatamente igual ao valor do resistor. Então, o ZR vai ficar 5 ohms, né? Tranquilamente. Já o capacitor, eu tenho de achar a impedância capacitiva, que eu acho através da equação. O ZC é 1 sobre J ômega C, que é igual a menos J sobre ômega C, tá? Lembre que o J é raiz de menos 1, né? É um número, é uma raiz. Então, se eu racionalizar, eu paro nessa equação aqui, que é menos J sobre ômega C. Substituindo aqui os valores, o ômega eu sei que é 4, o C eu sei que é 0,1, então, isso vai nos dar uma impedância capacitiva de menos J, 2,5 ohms. Note, ó, que quando eu transformo em impedância, ela passa a ser ohm. Então, tudo aqui agora é impedância e é em ohm. Essas duas impedâncias agora estão em série, né? Se eu quiser, eu posso simplificar, tá? Para achar essa tensão V, o que é que eu vou fazer? Eu vou achar primeiro a corrente I, tá? Que eu vou usar a lei de Ohm direto, né? V é igual a Z equivalente vezes I. Achando o I, eu venho aqui e acho essa tensão V, né? Fazendo o V vai ser igual a ZC vezes I, né? Então, ó, primeiro encontrando a corrente I, né? Da lei de Ohm, V igual a ZI, onde o V é a tensão da fonte, Vs. O Z é o Z equivalente, o ZR mais ZC, e o I é a corrente que circula no circuito todo. O meu Vs é 10 fase 0, o ZR é 5 e o ZC é menos J, 2,5. E o I é o que eu quero encontrar. Fazendo a manipulação aqui, né, o ideal seria eu transformar esse 5 menos J 2,5 em módulo e fase, em polar, porque aí fica mais fácil eu fazer a divisão do 10 por esse número, tá? Então, meu I vai ser 1,78, fase 26,56, se for em coordenada polar. Se eu quiser deixá-la em coordenada cartesiana, 1,6 mais J, 0,8. Achando o I, agora eu vou encontrar a tensão. Sim, mas antes disso, só uma observação. Aqui eu quero encontrar o I de T, né? Aqui eu tenho o I no domínio da frequência e não em função do tempo. Então, agora eu tenho de migrar de volta para a corrente no domínio do tempo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu valor máximo, né? Que é 1,78. Notem que no problema, aqui a gente tem... deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tem, ó... o Vs é 10 cosseno de 4T. Isso quer dizer o quê? Que se aqui essa tensão está em cosseno, tudo que eu calcular de tensão e corrente vai estar em cosseno também, né? Se eu quiser usar seno, pode, mas eu tenho de mudar tudo para seno para eu ter uma referência mais real, certo? Então, a gente vai escrever essa corrente no tempo como sendo o valor máximo, né, que eu obtenho aqui na forma polar, 1,78, cosseno. O ômega é o mesmo também, porque a fonte é que vai ditar a frequência desse sinal, né, do circuito inteiro, mais a defasagem. A defasagem é 26,56 graus. Eu escrevi aqui em radianos, que isso dá π sobre 6,78, né, em amperes, que é a expressão para a corrente, tá? No tempo. Então, essa é a resposta para a corrente no tempo. Agora, vamos achar a tensão em cima do capacitor, né? De novo, vou recorrer à lei de Ohm.
E eu sei que V, que é a tensão em cima do capacitor, é dado por ZC, que é a impedância do capacitor, vezes a corrente I, né, que é a mesma corrente que circula no circuito inteiro, tá? Tá tudo em série. Então, esse V, né, eu vou pegar o ZC, que é 2,5 fase menos 90. Lembrem que o ZC, ó, ele é menos J25. Se eu for migrar isso para módulo e fase, o módulo é 2,5 e menos J quer dizer que ele está lá para baixo, ou seja, o ângulo dele é menos 90. Então, se eu pegar só a impedância capacitiva, eu escrevo como sendo o módulo 2,5 e a fase menos 90. E a corrente a gente já encontrou aqui, né, que é 1,78, fase 26,56 graus. Isso vai nos dar uma tensão que vai ser 4,45 de módulo, fase menos 63,44. E se for na forma cartesiana, 1,99 menos J, 3,98 volts. Mas, como eu quero a tensão no tempo, né? Então, a gente vai escrever a tensão como sendo módulo 4,45, cosseno de ômega t, o ômega é o mesmo, né? Para todos os parâmetros de tensão e corrente do circuito. E a fase é menos 63,44, que equivale, né, em radianos, a π dividido por 2,83 radianos, certo? E tem mais um outro exemplo que eu vou trazer para vocês, tá? Esse aqui, né, ele é bem semelhante, mas eu tenho dois elementos aí em paralelo, um capacitor e um indutor. O procedimento para resolver é exatamente o mesmo. Primeiro, vamos passar os elementos para o domínio da frequência, né? O valor da fonte, né, que está aqui no domínio do tempo, a gente vai passar para um fasor, né, escrever na forma fasorial, né, módulo e fase ou real imaginário, e vai escrever as impedâncias aqui, né, do resistor, capacitor e indutor. Então, primeiro, a frequência, né, também aqui é 4 radianos por segundo, e a minha fase aqui é menos 15 graus, tá? Então, eu vou escrever esse fasor de tensão como sendo 20, né, fase menos 15 graus, certo? Então, essa vai ser minha tensão VS. Aí, vamos para as impedâncias. O resistor, o valor da impedância resistiva é exatamente o valor da resistência. Então, o ZR vai ficar 60 ohms mesmo. O capacitor, a gente sabe que a impedância capacitiva é 1 sobre J ômega C, né? Ou menos J sobre ômega C. Racionalizando aqui o J. O ômega é 4. O C, o valor da capacitância, é 10 mili. O mili é 10 a menos 3. Então, a gente tem 10 e o mili é 10 a menos 3. Isso vai nos dar uma impedância capacitiva de menos J, 25 ohms, certo? E a impedância indutiva? A gente sabe que o ZL é J ômega L, tá? O ômega é 10, de novo, né? E o L é o 5 Henry, então vem 5 para cá. Então, ó, minha impedância indutiva vai ficar J, 20 ohms. Tá? Então, a gente tem aqui já todos os parâmetros no domínio da frequência. O que eu vou fazer para encontrar esse V0? Tá? Aqui eu tenho de achar essa tensão em cima do indutor. Mas se vocês notarem, esse indutor, essa impedância indutiva, ela está em paralelo com a impedância capacitiva. Se a tensão em cima do indutor é V0, então em cima do capacitor também vai ser V0, e em cima do equivalente também vai ser V0. Então, é assim que eu vou fazer. Eu vou calcular o equivalente entre Z6 e ZL, vou fazer o paralelo entre elas. A tensão em cima do equivalente continua sendo V0. E então, eu vou usar o divisor de tensão, tá? Porque eu vou ter uma impedância equivalente aqui com uma impedância ZR em série, tá? Então, é assim que eu vou fazer. Bom, primeiro calculando a impedância, eu vou chamar de Z, que é o paralelo entre a indutância indutiva e a capacitiva. Eu colocando aqui os elementos, fazendo o produto sobre a soma, eu vou ter que a impedância vai ser J 100 ohms, tá? Então, já achei a minha impedância lá. Lembrando que essa impedância equivalente, ela vai ficar em série com a impedância resistiva. Então, eu vou usar o divisor de tensão para calcular a tensão em cima dessa impedância Z, que é justamente a tensão V0 que eu quero encontrar. Então, o V0 vai ficar, usando o divisor de tensão, Z sobre o equivalente, né, que é Z mais ZR, vezes a tensão da fonte, que é VS. Quando eu substituir aqui, ó, V0 vai ficar igual a J100, né? J100 mais 60, vezes a tensão da fonte, que é 20, fase menos 15. Quando eu fizer esse quociente aqui, transformar para polar, eu vou ficar com 0,86, fase 30,96, repetir aqui o VS. E fazendo essa manipulação, eu tenho que o V0 no domínio da frequência, em coordenada polar, vai ficar 17,2, fase 15,96 graus. E se eu quiser escrever na forma cartesiana, 16,54 mais J4,73.
Mas aqui eu quero V0 de t, que é no domínio do tempo. Então, vamos passar para o tempo. Então, o V0 vai ficar igual ao módulo, que é 17,5. Cosseno, porque minha fonte foi escrita lá atrás em cosseno. 4, que é a frequência em radianos por segundo da fonte. E o 15,96, que equivale a π sobre 11,3 radianos, certo? Então, é assim que a gente vai manipular essas variáveis para encontrar os parâmetros que a gente quer. Notem que o procedimento para a gente resolver esses circuitos com indutor, capacitor no domínio da frequência, as regras são exatamente as mesmas que a gente já trabalhava lá com os circuitos resistivos. Então, a gente vai poder aplicar os mesmos teoremas para análise, né? Vai poder fazer as mesmas simplificações, desde que eu esteja trabalhando com as impedâncias, tá? A dificuldade é só que os números não são mais apenas números reais, são números complexos agora, tá? Mas o procedimento em si é um só, tá bom? Então, era isso e até a próxima.